Neste vídeo vamos ver como se criam listas ordenadas, listas não ordenadas e listas de definições. Para isso eu já abri aqui o meu Notepad, tenho um documento novo e para não estarmos sempre a digitar as tags HTML, head, body, por aí fora e a title, vamos abrir um dos fecheiros que já temos criado. Portanto, abrir. Eu vou aqui abrir um deles e vou copiar todo o código que ele tem. Portanto, Ctrl C, selecionei tudo, Ctrl C, vou ao novo documento, vou fazer Ctrl V, já cá tenho o texto, vou fechar este para depois não me enganar. Codificação, ANSI, linguagem, HTML. Agora, altero aqui só o texto que está entre a tag title, portanto, vou colocar listas ordenadas, não ordenadas, e listas de definição. E aqui vou apagar estes atributos, portanto o big e color não vamos precisar. Vou ter a intenção para deixar fechado junto ali à palavra body. E vou apagar este parágrafo. Apagar tudo e tenho, neste caso, a estrutura do documento criada, já com a title preenchida. Então, para começar, vamos inserir uma tag de parágrafo, apenas para identificar o que vai aparecer por baixo. Portanto, eu vou aqui pôr abre parágrafo, fecha parágrafo e podemos começar com as listas ordenadas. Lista ordenada. Vou andar para baixo. E vamos então começar com a tag OL, em inglês Ordered List. Eu vou copiar, vou colar aqui em baixo e vou fechar o OL. Portanto, isto indica que vem aqui uma lista ordenada. Para colocar os seus elementos, colocamos a tag LI. Depois, primeiro, ou melhor, item 1 e fechamos então a tag LI. Já temos lá um item. Agora, repetimos este pedaço de código as vezes que quisermos, de acordo com os itens que a nossa lista tenha. Vamos aqui pôr alguns. Portanto, eu copiei e colei. Copiei este e colei várias vezes. Vou colar mais uma. E vou mudar aqui. Este não, este está certo. Portanto, este item 2, item 3, item 4 e item 5. Portanto, o que está criado é uma lista ordenada. Aqui tem indicação para o browser identificar que vem aqui uma lista ordenada que termina aqui em baixo. E essa lista tem estes 5 elementos com o nome que está aqui. Claro que aqui podíamos dar outros nomes e podíamos até inserir imagens e formatar isto tudo, que veremos depois a formatação com as CSS. Com isto feito, vamos guardar. Ele vai perguntar onde, porque ainda não tínhamos guardado, e então podemos nomear como listas. Se quiseres pôr ordenadas, não ordenadas, podes adicionar os textos que quiseres, tendo sempre atenção para não colocar espaços, caracteres especiais, nem tildes, nem pontos de interrogação, essas coisas todas que já falámos anteriormente. Portanto, eu no meu vou deixar só listas, vou fazer guardar, vou à pasta onde tenho aquele fecheiro e vou pedir para abrir no browser. Portanto, só cliquei 2 vezes e repara, já tenho aqui algum erro, que houve alguma coisa que não correu bem aqui, mas de qualquer das formas eu tenho aqui a minha lista ordenada. Vamos ver o que se passou com este código HTML. Portanto, aqui falhou-me logo, quando copiei do outro documento, falhou-me logo o sinal de menor para abrir a tag. Mas mesmo assim o Chrome foi nosso amigo e ajudou-me aqui a interpretar isto tudo bem. Isto às vezes acontece, nós podemos ter alguns erros de código e os browsers, uns interpretam de uma forma, outros de outra, e alguns ajudam-nos nestas questões. Possivelmente este erro que eu cometi aqui podia ter sido pior se fosse no Internet Explorer ou se fosse no Mozilla Firefox, mas é normal que isto aconteça. Vamos então
ver o que aconteceu, vou guardar, vou só aqui pôr 2 pontos e vou guardar mais uma vez. E cá temos, já tenho o erro corrigido, portanto lista ordenada e os 5 itens. Repara que antes de cada item eu tenho a numeração. Eu no meu bloco de notas não introduzi qualquer numeração. Vamos ver. Eu não tenho aqui nenhum 1, 2, 3, 4, 5. Mas como eu dei identificação de lista ordenada, portanto todos estes itens vão ser ordenados de 1 a 5 ou mais se tivéssemos o caso. Se tivéssemos mais. É possível também através de CSS redefinir tudo isto. Claro que o texto é o que estiver aqui, mas depois toda a sua aparência é possível mudar. Vamos então agora criar uma lista não ordenada. Para isso, para não escrevermos tudo outra vez, eu sugiro que copies isto e aqui em baixo coles. Aqui o parágrafo também podemos copiar para identificação, portanto eu vou colar aqui, vou deixar aqui um espaço, enganei-me outra vez aqui, faltou outra vez aqui o sinal de menor, portanto lista, agora escrevo não ordenada e aqui é só mudar este O para U e este também para U. Portanto, repara, já tenho aqui a relação entre eles. Os itens podemos deixar os mesmos, vamos só ver qual é o efeito no browser. Portanto, recapitulando, copiamos todo este conteúdo, colamos em baixo, alterei para lista não ordenada e alterei apenas o O para U e aqui também. Vamos guardar. Pronto, eu continuo com esta questão, eu vou mais uma vez aqui à minha pasta fechar este fecheiro e agora sim já vai permitir guardar e vou então aqui fazer o refresh no browser. Repara que a lista ordenada, a que começava por OL, tem aqui os números da numeração ordenada. A lista não ordenada não tem. Portanto, repara que temos então aqui as duas situações, depois podemos distinguir para qual situação é que queremos. Queremos que apareçam os números ou não. Estes sinais que aparecem aqui são uns círculos fechados, mas nós podemos alterar isto e podemos até configurar com aquilo que nós quisermos. Podemos pôr uma imagem antes, mas mais uma vez, isso é tudo com CSS. Vamos então ver as listas de definições. Voltando ao nosso bloco de notas, vamos desta vez deixar aqui uma linha em branco, vamos copiar isto e agora pomos lista de definições. E na primeira linha podemos escrever DL e eu vou copiar, vou colar à frente e vou fechar. Aqui vai ser o primeiro item da nossa... Aqui vai ser a definição que é uma lista de definições. Em baixo escrevemos DT, copio, colo e aqui ponho o primeiro item. Eu vou escrever HTML. E agora vou copiar isto, vou deixar uma linha de intervalo e vou escrever CSS. Isto são apenas exemplos, não é preciso, podes usar outros como achares melhor. Aqui na linha de baixo vamos escrever DD, portanto é a tag DD, eu vou também copiá-la, vou colar à frente e aqui no meio vou fechar. Eu aqui esqueci-me de fechar esta, portanto é importante aqui não nos esquecermos de fechar isto, eu já me estava a esquecer. Eu vou deixar aqui uma linha de intervalo para podermos perceber melhor o que está a acontecer. Aqui no meio vamos escrever, eu vou escrever no meu caso, podes usar outros exemplos, como me referi há pouco, estrutura a página. Portanto, o que supostamente irá acontecer é, aparece este item da lista e aparece uma descrição, uma definição do que é o HTML. O mesmo deverá acontecer com o DT para as CSS. Para isso, eu vou copiar aqui este código
vou colá-lo aqui em baixo, vou deixar uma linha de intervalo até ao final da lista, e aqui onde diz estrutura a página, eu vou escrever formata a página. Portanto, recapitulando, esta das definições é a mais complexa. Ela abre aqui em DL e fecha aqui. O primeiro item chama-se HTML e tem a descrição, a definição, estrutura a página. O segundo item chama CSS e tem uma descrição que diz formata a página. Portanto, as tags são as DL para indicar que é uma lista de definições, a DT para identificar que é um item dessa lista, este e este, HTML e CSS, usaram essa tag, e DD significa que é uma definição. Vamos guardar e vamos ver no browser. Pronto, mais uma vez eu tenho aqui o meu erro comum, já é a segunda vez ou a terceira que faço este erro. De qualquer das formas, podemos ver que resultou. Eu vou ao meu editor de texto e vou mais uma vez pôr aqui a tag de sinal de menor. Mais uma vez me esqueci. Vou guardar. Repara, lista ordenada, lista não ordenada e lista de definições. Cada uma com as suas características. Aqui na lista de definições eu tenho então o HTML e o que é o HTML e o segundo item CSS a dizer que os CSS formatam a página. Nós já vimos todos os tipos de listas, mas ainda não vimos como encadear listas dentro umas das outras. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho complicado, mas muitas vezes pode ser necessário e é então útil percebermos como é que isso se faz. Vamos ao nosso bloco de notas. Eu vou aqui minimizar para poder estar a ver o que está aqui e o que está no browser e o que está no meu notepad. E antes de continuar, vou aqui fazer uma pequena operação que é carregar na tecla Tab, é a tecla que está por cima do Caps Lock. Esta tecla tem uma seta para a direita e outra para a esquerda, com uma ligeira barra no fim. Nós podemos clicar nela e podemos avançar ligeiramente para a frente. Repara que eu aqui já consigo perceber melhor que o Tag Title está dentro da Tag Head. Aqui posso dar uma margem, aqui posso deixar estar como está, aqui também, e agora vou selecionar estas LIs todas e vou carregar na tecla Tab, de forma a que andem todas para a frente. Eu aqui é mais fácil eu perceber que tenho esta lista ordenada e lá dentro tenho então as minhas LIs. Vamos fazer o mesmo para o resto. Clico e seleciono e clico na tecla Tab. Elas andam todas para a frente. Aqui a mesma coisa. Vamos só selecionar isto e vamos... Eu esqueci-me aqui deste caractere, portanto o sinal de menor, e vou andar para a frente. Se eu quiser ainda aperfeiçoar mais, posso fazer isto e depois isto, que representa exatamente o que está aqui no ecrã. Em termos de visualização, não tem qualquer influência, nós podemos confirmar. Repara que mantém tudo como estava. Voltando então ao meu Notepad, vamos então encadear uma lista dentro de outra. Para o fazer, nós só temos que escolher o item onde queremos a lista e inseri-lo lá dentro, criando uma nova lista. Vamos imaginar que nós queríamos, onde diz item 1, ele depois ter também uma lista lá dentro com vários tópicos. Então, podemos fazer o seguinte. Aqui, abrimos. Portanto, eu só cliquei no Enter, só para passar para baixo. E aqui, eu vou clicar na tecla do Tab, para avançar para a frente. E vou escrever, neste caso podemos inserir uma lista não ordenada, portanto, o L. O L quer dizer a lista não ordenada em inglês. E vou então fechar a tag UL. Eu não precisava tanto espaço aqui, vou apagar algumas linhas selecionando e clicando no Delete. Posso deixar assim. E aqui dentro da tag UL eu vou escrever, vou inserir os meus tópicos da lista. Então para isso eu escrevo LI
LI. Vou meter aqui um A. E agora, para não estar a repetir o código todo, eu vou aqui colá-lo 3 vezes. Portanto, selecionei, copiei com o botão com o teclado Ctrl+C, copiei, Ctrl+C e depois colei, Ctrl+V. Podes usar também o copiar e colar do botão lá direito do rato. Vou só mudar aqui para B. Enganei-me, cliquei sem querer aqui. Portanto, vou mudar aqui para B e aqui para C. Vou só aqui, eu penso que já tinha feito, mas ele não resultou. Portanto, assim acho que está mais fácil a entender. Portanto, tenho estas LIs. Há uma coisa que está aqui a passar, exatamente. Eu não fechei estas LIs. Isto era um erro que iria sair caro, isto não ia resultar. Portanto, eu tenho que fechar obrigatoriamente estas LIs. E agora sim, eu tenho estas LIs que estão ao mesmo nível. Portanto, este item de lista, este tópico está ao mesmo nível destes. E lá dentro tenho uma lista. Também me esqueci de fechar aqui. Portanto, vou agora fechar. E então, dentro da primeira lista, portanto, dentro deste, eu tenho outra lista e lá dentro tenho os tópicos que estão aqui. Vamos guardar e vamos confirmar no ecrã. Portanto, repara que eu vou aqui abrir o nosso Notepad para percebermos melhor. Eu tenho o item 1, item 2, item 3, item 4, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, estava aqui também o 5. Mas dentro do item 1 eu tenho uma lista não ordenada, portanto não tem numeração, por isso é o L, Unordered List. E lá dentro tenho A, B, C, D, tenho os 3 tópicos que inseri aqui. É desta forma que se inserem listas dentro de listas. Também podia ter inserido uma lista não ordenada ou uma lista de definições. Aqui dentro bastaria para isso trocar as tags que constituem a lista. Em relação à lista, nós voltaremos às listas quando falarmos CSS para perceber como podemos formatar isto tudo, mudar estes símbolos, mudar cores, mudar distanciamento entre elas, e todas essas formatações serão dadas por CSS.